Paz, queridos. Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor mais uma vez. E assim será até o dia que o Senhor nos chamar para estar na sua glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos depois participar da ceia também. Mas eu tenho orado a Deus, tenho buscado ao Senhor. Eu tenho dito também para os irmãos, às vezes no culto de segunda-feira, e de vez em quando eu tenho os meus porquês com o Senhor. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. E Deus começou então a mostrar algumas coisas, a falar algumas coisas. E eu quero transmitir aos irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração, primeiramente para mim, depois para a igreja. E depois para as igrejas do Senhor Jesus, principalmente no Brasil. Amém? Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro mais fácil de ser entendido, Apocalipse. Esse é um salmo, né? Dizem os entendidos que o livro de Apocalipse, os 5 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, eles classificam e dizem o seguinte, que no primeiro capítulo, Jesus se mostra poderoso em todo o seu poder, em toda a sua glória, né? Ele se apresenta como aquele que tinha nas suas mãos os 7 castiçais, etc. e tal. No capítulo 2, refere-se às igrejas na terra, as 7 igrejas que são colocadas aqui no capítulo 2, refere-se às igrejas aqui na terra. E as 7 igrejas com 7 mensagens para as igrejas, e nenhuma mensagem ela é igual a outra, porque cada igreja tinha a sua necessidade. No capítulo 4, o livro de Apocalipse apresenta o Deus glorificado. Se os irmãos lerem em casa com mais atenção, os irmãos vão ver que o capítulo 4, a descrição no capítulo 4, estão então enaltecendo, adorando a Deus. No capítulo 5, então, é um culto ao Filho, onde aparece ali, então, nesse capítulo, aquela passagem onde diz assim, olha, aqui está um livrinho, ninguém foi achado digno de abrir esse livro, mas o Filho pôde abrir o livro. Amém? E quando nós paramos, então, um pouquinho para olhar agora, então, aqui as 7 igrejas, nós podemos dizer assim, mas poderia ser feita uma carta só e vai distribuir para as 7 igrejas. Não, cada igreja tinha a carta tinha uma finalidade. E nessas 7 igrejas, nessas 7 cartas, existe uma frase que estão em todas as igrejas. Eu sei as tuas obras. Outras versões diz, eu conheço as tuas obras. Então, as 7 igrejas, no início delas, havia essa frase, né? Antes de colocar, então, o motivo da carta. Eu conheço as tuas obras. É interessante, isso é muito profundo, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece você, Deus me conhece lá em casa, Deus me conhece onde eu for, Deus conhece a igreja, né? Deus conhece os irmãos lá no seu serviço, Deus conhece os irmãos lá na escola, Deus conhece os irmãos em todo lugar. O Senhor conhece as nossas obras. As nossas obras.
E eu quero então falar com os irmãos, meditar um pouquinho na primeira carta dirigida à igreja de Éfeso. Então, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A primeira carta, no capítulo 2, ela é dirigida à igreja de Éfeso. Essa igreja, irmãos, ficava na cidade de Éfeso. E como nós estudamos um tempo atrás o livro de Apocalipse na nossa escola, nós vimos que essa cidade era uma cidade muito idólatra. Uma cidade onde havia muita idolatria, onde havia adoração a vários deuses, e entre eles a deusa Diana, que era a deusa então voltada para o sexo, voltada para a prostituição, e muitas coisas eram feitas ali. E essa igreja nasceu ali. Essa igreja, ela, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo traz consigo Priscila e Áquila. E deixa esses irmãos ali em Éfeso. E esses irmãos em Éfeso, então, eles começam ali uma igreja. Uma reunião na casa deles. Né? Como muitas igrejas começam também, reuniões nas casas. E essa igreja, então, começa ali. E passado então, algum tempo, aparece ali um pregador, Apolo. A Bíblia fala que esse homem, esse pregador, ele era muito eloquente. Ele era muito poderoso na palavra. E a igreja vai crescendo. E aí Paulo novamente volta para Éfeso. E quando ele chega então ali naquela igreja, né? Ele olha ali para a igreja e ele faz uma pergunta para aqueles irmãos. Diz assim: irmãos, em que batismos vocês foram batizados? Qual foi a resposta? No batismo de João. Paulo não se contenta com isso e faz mais uma pergunta. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Qual é a resposta? Nós nem sabemos que tem Espírito Santo, que haja Espírito Santo. Nós não conhecemos nada. Aí Paulo então começa a ensinar, começa a falar com eles, né? E expõe ali a obra, o ministério do Espírito Santo, e ora por eles, e eles são batizados, e começa então um grande avivamento naquela cidade. Um grande avivamento. Um grande avivamento. E os anos vão passando. Aí lá, de repente, Paulo então agora vai mandar uma carta para a igreja de Éfeso. E ele menciona várias coisas, os irmãos lerem lá, né, no livro aos Efésios. Mas lá no capítulo 5,
ele coloca ali algo preocupante. Algo que ele não queria, creio eu, colocar. Mas lá no versículo 14 de Efésios, ele fala assim, olha, se dirigindo à igreja de Éfeso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Depois, como que é? Olha só, irmãos. Ele diz assim, olha, levanta-te dentre os mortos. Desperta. Aquela igreja que teve um início muito, muito glorioso. Agora Paulo faz uma repreensão, faz uma exortação. Irmãos, desperta. Irmãos, levanta-te. E o Senhor vai esclarecer o que está acontecendo no meio de vocês. 2 versículos depois, Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. Né? Ou seja, não vos embriagueis com vinho. Isso estava ligado, irmãos, esse embriaguez com vinho, aos cultos que eram oferecidos ali naquela cidade. Então aqueles irmãos vieram dessa cultura. E fala, então, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E essa mesma igreja agora recebe uma outra carta. Mas a carta agora não é de Paulo. A carta agora não é, o remetente não é Paulo, não é ninguém, não é Apolo, não é ninguém. O remetente é o Senhor Jesus. E ele começa dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. Mas antes de nós entrarmos exatamente na palavra, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, quando nós olhamos para a advertência de Paulo, aqueles irmãos, nós podemos chegar a uma conclusão. Quem já teve, pode perder. Quem já teve, pode perder. Quem já teve, pode perder. Aqueles irmãos haviam atingido um nível espiritual muito grande. Houve ali naquela igreja um grande avivamento, houve naquela igreja um grande, né? Porque se os irmãos olharem lá em Atos capítulo 17, 18, uma coisa assim, vão ver que Paulo ficou ali com aqueles irmãos durante 3 anos, ensinando, doutrinando aqueles irmãos. E há então, ali no versículo 11, diz que Deus fazia grandes coisas, grandes milagres, através da pessoa e das mãos de Paulo. Então havia sinais, havia operação do sobrenatural, havia uma atmosfera espiritual. Mas chegou um tempo, e Paulo disse assim, olha, desperta vocês, desperta, 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 desperta tu que dormes. Então, depois, muitos anos, agora lá na ilha de Pátimos, onde João estava exilado, aparece Jesus para mandar uma carta para aqueles irmãos. E essa carta tinha um remetente, Jesus Cristo. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que conhece todas as nossas obras. Aquele que conhece as obras da igreja. Deles lá. Que conhece a nossa igreja. Que conhece a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece. E ele fala então no começo da carta que ele via então o trabalho daqueles irmãos. Via a paciência daqueles irmãos.
via a fidelidade daqueles irmãos em provar aqueles que não eram apóstolos. Trabalhavam em prol da obra do Senhor, trabalhavam sim, irmãos. Mas havia uma reclamação. Tenho contra ti uma queixa. Tenho contra ti uma reclamação. E o versículo termina assim: deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, e para parar um pouquinho, para pensar um pouquinho, meditar um pouquinho nessa palavra, nessa reclamação de Jesus para com uma igreja totalmente envolvida, uma igreja que batalhava pelo nome de Jesus. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, pensando um pouquinho, irmãos, o que pode levar alguém, o que pode levar uma igreja que já teve o primeiro amor, já teve a experiência do primeiro amor, já viveu o primeiro amor, o que pode levar alguém sair de um nível superior e de repente estar lá embaixo? Irmãos, isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece em 24 horas. Isso demanda um processo. É um processo. As coisas vão acontecendo. Eu vou perdendo o primeiro amor. Eu vou perdendo. Perdi de uma vez. E o interessante agora, que vem uma pergunta agora para nós. Qual é o nível da nossa relação com Deus com referência a anos anteriores? Nós vamos fazer 24 anos como igreja. O que eu estou vivendo hoje, a maneira que eu me comporto hoje, a maneira que eu sirvo ao Senhor hoje, o meu relacionamento com Deus hoje, em relação a anos anteriores, eu estou mantendo o nível ou está descendo o nível? Vamos para os irmãos entenderem um pouquinho mais. Eu vou ser um pouquinho mais claro assim. E usar até Eu sou mais crente hoje do que eu era mais crente do que era crente no passado. Irmãos, e isso foi a primeira pergunta que começou a martelar na minha cabeça, na minha mente. Nós, na nossa caminhada, na nossa experiência que tivemos com o Senhor um dia, nós tivemos um encontro com Jesus, nós tivemos um encontro com o batismo do Espírito Santo, nós vivemos coisas. Será que hoje, será que eu estou no mesmo nível? Eu cresci ou eu abaixei? O meu servir a Deus hoje é o mesmo que era 3 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é o mesmo? Irmãos, e a conclusão? É triste. Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo, queridos. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as nossas atitudes demonstram isto. Não é o mesmo. Tanto que Jesus, então, agora olhando para a igreja de Éfeso, fala assim, olha, versículo 5, lembra-te, pois, onde caíste. Amém? É isso que diz o versículo? Não faltou alguma coisa aí, não? Hã? Faltou
alguma coisa aí. Jesus está dizendo assim, para aqueles irmãos, olha, lembra onde você caiu? Ah, eu caí lá, eu fui num lugar que eu não devia ir, caí. Ah, eu fui lá no boteco, eu fui lá não sei aonde, eu fui no cinema, eu fui numa balada, etc e tal. Não, irmãos. Jesus está dizendo assim, olha, lembra de onde caíste. De onde você caiu? Qual era o seu nível espiritual há anos atrás? Qual era o seu nível espiritual no começo desse ano? De onde caíste? Irmãos, é muito sério, irmãos. Nós servimos a um Deus que conhece todas as nossas obras, sabe tudo. Nós servimos um Deus que, com a sua misericórdia, com a sua graça, tem nos sustentado. Mas nós estamos como igreja, não apenas nós aqui, mas como igreja. No Brasil, evangélica no Brasil, nós estamos deixando o primeiro amor. Nós estamos idolatrando homens. Nós estamos idolatrando pessoas. Achando que essas pessoas vão ter a solução para o Brasil. Não. Não. Esqueceram o primeiro amor. Lembra de onde caíste. De onde caíste. Quando nós olhamos, então, essa palavra de Jesus, essa exortação de Jesus, ela nos leva a ter um posicionamento. Eu vou voltar de onde eu caí. Pega uma escada. Vamos fazer uma ilustração. Você sobe um degrau, sobe 2, sobe 3, né? E lá no finalzinho da escada tem aquele lugar onde você para ali, né? Cheguei ao topo da escada. Você estava lá. Ou você poderia estar lá. Eu poderia estar lá. Mas de repente eu caí. Para eu novamente voltar lá naquele topo, irmãos, o que vai demandar da minha parte? Um posicionamento. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Esse posicionamento, muitas vezes, irmãos, vai me exigir renúncias. Vai exigir, que eu venha tomar uma posição. Olha, isso eu não faço mais. Mas quando eu falo isso, eu não faço mais. Eu quero então falar sobre apenas quatro coisas que podem nos levar a perder o primeiro amor. Primeiro, quando nós, ou quando a pessoa, ou quando a igreja, quando a pessoa começa então a conviver com o pecado. Quando o pecado não incomoda mais. Eu peco. Hoje esse pecado começa a me acusar. Aí eu vou, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu errei. Senhor, me perdoa. Amém. Levanto ali, da minha oração, minha posição, um alívio. De repente você começa, peca outra vez. Aí você vai diante do Senhor, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu não consigo vencer, Senhor, me perdoa. Vamos dizer assim, Jesus, tá bom, meu servo, eu vou te perdoar mais uma vez. Você se levanta, glória a Deus. O Senhor me perdoou. Mas, irmãos, eu falei para os irmãos que isso é um processo. Mas se eu continuar pecando, irmãos, vai chegar uma hora que esse pecado não vai me incomodar mais. Por isso que João fala, aquele que vive pecando, vive na prática do pecado. Viver na prática,
não me acusa mais nada, minha consciência não me acusa. Então, quando nós começamos a conviver com o pecado, quando o pecado não nos incomoda mais, é o primeiro sintoma que eu estou perdendo o meu primeiro amor. Você crê nisso, irmãos? Quando começam então a não incomodar mais as coisas que eu faço, que eu sei que é pecado, que eu sei que não agrada a Deus. Mas é isso. Já nem, né? Irmãos, é o primeiro sinal que nós estamos perdendo o primeiro amor. Então, primeiro posicionamento para recuperarmos, para voltarmos ao lugar que nós estávamos, ao estágio que nós estávamos, irmãos, é repreender, rejeitar o pecado em nossas vidas, na minha vida e na vida da igreja. É rejeitar. Segundo, quando nós acostumamos com as coisas espirituais. E quando nós acostumamos com as coisas espirituais, isso nos leva a uma vida de insensibilidade. Eu estou acostumado a ir na igreja todos os domingos. Eu estou acostumado a ler a Bíblia todo dia. Eu estou acostumado a orar todo dia. Eu estou acostumado a participar do grupo tal, grupo isso. Eu estou acostumado, eu vou na igreja. Eu estou acostumado a trabalhar. Eu estou acostumado a me envolver com as coisas. As coisas vão ficando, então, automáticas. Nós acostumamos, às vezes, com as coisas boas também. É bom você ler a Bíblia. É bom você orar. É bom você estar envolvido com a igreja. É bom você se dedicar à obra do Senhor. É bom. Mas isso, irmãos, não pode nos levar a uma vida de insensibilidade. Quando nós acostumamos com coisas espirituais, e essas coisas nos levam a uma vida de insensibilidade. Nós fazemos, parece que no automático, né? Aquela oração que às vezes você faz à noite, na hora de dormir. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, me dá uma noite de sono. Amém. Aí se levanta, Senhor, muito obrigado. Quando faz, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por a noite que tu me deste. Senhor, nesse dia, me guarde o meu serviço, me dê a graça. Amém. Tchau. Isso quando nós fazemos. Quando nós fazemos. Ou seja, irmãos, as coisas começam a ser insensíveis para nós. Então, quando nós convivemos com o pecado, isso nos leva à perda do primeiro amor. Quando nós nos acostumamos com coisas espirituais, isso nos leva também a perder o primeiro amor. Terceiro, quando nós banalizamos o sagrado, tudo que tem a ver com Deus, nós banalizamos. O que é banalizar? É não? Mas com mais um pouquinho mais, não dar valor. Valor. Não, a minha presença na casa do Senhor, ela é importante. O pastor? Não, também. Mas não é só isso. Por irmão? Não, irmãos. A minha presença na casa do Senhor é importante para o reino, para as coisas de Deus. O meu dízimo é importante, sim, é importante, irmãos, para manter a obra do Senhor. Nós estamos fazendo bem quando a gente faz alguma coisa aqui para mudar. Sabe que a gente faz aqui apenas para ficar bonitinho? Não, irmãos. Porque aqui é a casa do Senhor. E nós queremos fazer o melhor para a casa do Senhor. Nós temos que dar valor. Quando nós banalizamos o que é sagrado, irmãos, isso aqui é um lugar sagrado. O meu dízimo é sagrado.
O meu tempo muitas vezes é sagrado a Deus. Quando eu começo a banalizar, se eu não for na igreja hoje, ou se eu não der o dízimo, ou se eu não orar, se eu não fazer isso, não fazer aquilo, tanto faz como fez. Amanhã eu faço. Pronto. Ah, não vou hoje? Ah, mas amanhã eu vou na igreja. Não, banalizamos, né? Quando nós banalizamos o sagrado, quando nós banalizamos tudo aquilo que tem a ver com Deus, com as coisas do Senhor. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Valorize as coisas que são de cima. Valorize as coisas que são de cima. Então você está, quando nós banalizamos isso aí, irmãos, nós estamos perdendo o primeiro amor. E última coisa, irmãos. Qual é a sua sensibilidade, qual é a sua atitude quando você ouve falar da mensagem da cruz? Quando você ouve uma mensagem, quando você lê a palavra do Senhor, quando você lê, a mensagem da cruz, o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O amor que Ele demonstrou ali, dando a sua vida por nós, pelo homem. Quando isso começa a não ter um valor e não impactar, irmãos, estamos perdendo o valor, estamos perdendo o primeiro amor. Quando nós lemos, ou quando nós ouvimos, ou quando nós, irmãos, estamos perdendo o primeiro amor. Por quê, irmãos? Porque a mensagem da cruz confronta o nosso pecado. Porque o Senhor morreu pelo meu pecado. O Senhor morreu pelo pecado da humanidade. O Senhor deu a sua vida. A palavra de Deus, ela confronta, ela incomoda. Ela incomoda. E muitas vezes nós apenas lembramos da mensagem da cruz na Semana Santa. Nas procissões, em tudo, irmãos. Não, querido. Essa mensagem deve ser colocada diante de nós, e essa mensagem tem que nos confrontar. A mensagem da cruz. Quando você ouve a mensagem de cruz, qual é a sua reação? Impacta. Antigamente, irmãos, isso era muito mais evidente. Vou tirar um pouquinho a parte espiritual aqui. Mas quando a gente ouvia, o hino nacional brasileiro ser cantado, a pessoa ficava, onde estava ouvindo o hino, ela ficava parada, põe a mão no coração. E aquilo parece que enchia a pessoa de orgulho. E às vezes até arrepiava. Poucos são os irmãos que viveram isso, mas, irmãos, era uma realidade. Irmãos, quando eu ouço, quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, irmãos, deve ser a mesma coisa, irmãos. Deve nos impactar. Os irmãos entenderem, deve nos arrepiar mesmo. Deve nos emocionar. Quando você canta esse cântico, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de ver.
Cantem, meu irmão, vocês conhecem. Mas contém, porque nela Jesus, olá, candala, suria, lamai, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu. Você ama? Oh, ralabassurianda, lamacai. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, olha que mensagem, querido. Que mensagem, a mensagem da cruz é a nossa vitória. A mensagem da cruz é o nosso passaporte para o céu. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz, atrativo sem fim. Por que tem atrativos? Porque nela Jesus me salvou. Salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, oh glória. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos e cantamos isso, querido, nos leva, Pai, nos leva, Senhor, a viver. É na cruz ali. É para mim. É para mim. E nós não devemos ser, ficar com pessoas como autossuficientes. Não. Eu sou a pessoa, eu sou o cara. Eu sou o cara, você não é cara nenhuma. Se é uma pessoa dependente de Jesus, se é uma pessoa que depende do Senhor, você é uma pessoa que o Senhor te amou de tal maneira que levou ele então à cruz do Calvário. Então quando você olha para a cruz, quando você olha para a mensagem da cruz, esta mensagem tem que te impactar, tem que te levar a um novo posicionamento. Não aqui embaixo, mas lá em cima, de onde nós caímos. De onde nós caímos, irmãos? As coisas desse mundo têm nos atraído. Nós temos colocado as coisas de Deus do lado. Por isso que o Senhor diz, eu tenho contra Deus. Não adianta você trabalhar, não adianta você, porque você está acostumado a trabalhar nas coisas do Senhor. Aí eu estou acostumado a pregar, aí eu estou acostumado a cantar, eu estou acostumado a tocar. Não, não acostume, querido. Cada momento que você tem um privilégio de testemunhar, um privilégio de você poder tocar, um privilégio de você poder então pregar, um privilégio de você poder testemunhar para alguém, falar para alguém de Jesus. Irmãos, é um privilégio, porque o Senhor fez por isso, para você. Então essa mensagem primeiramente deve impactar a sua vida, para depois alcançar o outro. Nesta cruz padeceu,
meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, porque nela Jesus oh, glória a Jesus, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Leve oh Deus, tem uma, aleluia, a última frase diz assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, aleluia, uma parte da glória hei de ter. Nós somos o povo separado para isso, irmãos. Nós somos o povo separados para morar no céu. Porque, irmãos, a mensagem da cruz nos leva a um novo posicionamento. De amar ao Senhor em primeiro lugar. Qual o maior mandamento? Jesus perguntou. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu, de todo, aleluia. Ah, meu querido, não vamos, irmão, esmorecer nessa caminhada, irmãos. Não vamos esmorecer. Voltando lá no comecinho da mensagem, quando os porquês enchem a minha mente, porquês. Muitos porquês foram respondidos. Porque nós estávamos lá em cima. Estou aqui. Como que você está? É você, não sou eu. É você e Deus. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Não sou eu que vou dar conta. Embora como pastor, a palavra diz, o Senhor disse que nós vamos ter que dar conta das ovelhas que nós estamos apacentando. Mas a conta é sua, diante de Deus. Diante do Senhor. Eu vou ler aqui na versão, esses dois versículos, versículo 4 e versículo 5, da Bíblia a Mensagem. Diz assim, olha, veja o que você tem feito. Seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço a sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Louvável, né, irmão? Amém? Nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte. Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois eu estou para remover a sua luz. No versículo 7 de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, nós temos que vencer. Nós temos que vencer. E como recompensa, por termos vencido, por termos ouvido a voz do Senhor, por a cada dia, né, termos sido confrontados, irmãos, nós vamos comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lembra-te de onde caíste. Qual o patamar que você estava? Qual o patamar que eu estava? Se nós colocarmos isso em prática, no nosso dia a dia, daqui a pouco, estaremos lá novamente. Subindo degrau em degrau. Degrau em degrau. Até lá em cima. Essa é a vida que Jesus quer para nós. Essa é a vida que Jesus quer para a igreja. Esta é a vida. Por que, irmãos, que essa é a vida? Porque há muitas pessoas aí fora, muitas pessoas dentro das próprias igrejas, que estão sem Jesus. Estão sem Jesus. E a minha vida, o meu posicionamento, a sua vida, o seu posicionamento, vai falar mais alto para aquele que não tem. Eu quero isso também. Eu quero isso também para mim. Eu quero para mim. E a abundância de bênçãos para o Senhor. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. O que é isso que representa para nós? Mais um culto de ceia? Será que nós já acomodamos, já nos acostumamos com a ceia? E um exemplo, irmãos, que muitas vezes a igreja se acomodou com a ceia, se acostumou a cear todo mês. Que tanto faz estar presente no culto de ceia ou não. Tanto faz. Semana que vem a gente vai estar ali. A gente vai estar novamente. Semana que vem. Muitas vezes a gente diz que, que a gente não pode olhar muito para o passado, mas, irmãos, os cultos de ceias, antigamente, as pessoas davam a vida para estarem presentes. Mas é um culto de ceia. Qual foi a última ceia que eu tomei? Qual foi a última vez que eu peguei a Bíblia para ler? Qual foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos para orar em casa, no meu quarto? Qual foi a última vez? Irmãos, isso é muito sério, querido. Que essa palavra possa, primeiramente, me impactar e me levar a um posicionamento e também a sua vida. Por isso que quem tem ouvidos, ouça. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus.